comunicação. Vale a pena. Muito bom com a situação. Olá, você já se sentiu assediado no trabalho alguma vez? Já ouviu frases do tipo, eu mando e você trabalha? Você fica no escritório até o horário que eu quiser? Mereço um agrado depois do expediente por ser seu chefe. Se já, sabe muito bem o sentimento que vem depois disso. Muitas pessoas que passam por estas situações às vezes não fazem nada, mas isso é crime e este é o assunto de hoje do programa Em Discussão Segurança. Para debater este tema, trouxemos Cíntia Lima, advogada, e Raquel Kobashi Galinatti, delegada e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Queria começar com a doutora Raquel. Doutora Raquel, qual que é a definição para assédio? E tem uma definição específica para assédio sexual e assédio moral? Sim, o assédio moral ele fica no âmbito do direito do trabalho. Muitas vezes o assédio moral ele pode dar consequências também no âmbito civil de indenização de danos morais. O assédio moral, a doutora pode explicar até muito melhor do que eu, o assédio moral é aquela situação de constrangimento, de humilhação que você tem naquele ambiente de trabalho. Agora, o assédio sexual já caracteriza um crime. O assédio sexual é aquela tentativa de, eu digo até agressão no ambiente de trabalho, uma agressão sexual, com cunho sexual, daquelas pessoas que estão, tanto pelo superior hierárquico para aquele que está numa correlação de inferioridade na hierarquia e também no mesmo nível de hierarquia. Tanto o homem como a mulher podem ser autores deste crime. E também vítimas, né? E também vítimas. Doutora Cíntia, sobre o assédio moral ou sexual no ambiente de trabalho, né? Como é que se identifica? Às vezes é difícil para a vítima identificar que ela está sendo realmente uma vítima desses tipos de crimes? Existem casos e casos, né, nessa situação. Dentro do ambiente de trabalho, às vezes pode existir um chefe que é um pouco mais... a personalidade dele, às vezes, é um pouco mais agressiva. Já tive um caso no escritório, por exemplo, eu estava defendendo a empresa e o reclamante na ação trabalhista disse assim que o dono da empresa, ele xingava palavrões para ele. E aí eu pensei assim, e eu tive que fazer a defesa e aí levar na audiência, e o dono da empresa é uma pessoa alta e realmente ele fala grosso, e ele fala alto, e eu pensei, poxa, e agora como mostrar para o juiz que não é daquela forma, né? E aí, por meio das testemunhas, foi provado que era o jeito dele. Ele xingava assim, falava assim algumas palavras que de repente não era para ser usado assim no ambiente de trabalho, mas não era contra as pessoas. E sim, não era pessoal, não era o jeito dele agir, independente do lugar onde ele estivesse. Exatamente, não era nada contra aquele funcionário. Então, assim, foi provado na justiça, as testemunhas, até que o próprio reclamante levou para ser favorável, e acabou falando da personalidade dele, e aí a juíza entendeu que não foi um dano moral que ele sofreu ali. Existe essa forma, né, que às vezes o patrão é nervoso, às vezes é muito exigente, existe uma característica da pessoa. Agora, a partir do momento onde a pessoa, o chefe, ele agride a pessoa, o funcionário, você é incompetente, você não faz nada direito, ou assim, chega e cumprimenta todos e não cumprimenta aquele outro funcionário, então já é mais fácil identificar, porque aí está existindo uma divisão aí, assim, uma distinção entre pessoas e de tratamento. É quando o termômetro é esse, é quando você se diferencia do todo, né? Todo mundo, de repente, é tratado, o chefe leva um bolo, compartilha por todo mundo, ninguém te oferece o bolo, ninguém te chama, é alguma coisa desse tipo. Exatamente, você é excluído do grupo. Exatamente. E o sexual, né? De repente, o que é assim, o assédio sexual, ele às vezes, o agressor, ele usa de uma forma não muito, ele não é muito claro nas ações dele, né? Ele é muito subjetivo para tentar angariar aí vantagem sexual com a vítima, né? De repente a subordinada dele. Vamos dizer assim, se o chefe gosta de levar um bombom para todas as meninas do departamento, ele não está agindo diferente com uma única pessoa, é o jeito dele, de repente levar, agradar, fazendo elogio para as mulheres, a mulher trabalha bem, assim, eu gosto de trabalhar com mulher, é isso mesmo, não vejo problema nenhum. Agora, a partir do momento onde ele começa
Aí ele escolhe uma mulher e aí ele começa a levar presentes. E aí, olha, eu só gosto de trabalhar com você porque é você isso. Aí começa, o que eu vou ganhar por eu ser seu chefe, né? Aí assim já começa a pessoa, a funcionário deve identificar que já está havendo um assédio sexual nessa situação. No assédio moral é muito importante dizer que há necessidade também da reiteração. Se for um fato isolado, muitas vezes não dá como comprovar essa situação de assédio moral. Então há necessidade sim da reiteração e também do fator humilhação, constrangimento e humilhação daquela pessoa que está sofrendo assédio moral. É muito importante deixar bem claro, porque muitas vezes o limite é muito tênue de ter aquele empregador chamar a atenção porque de repente aquela tarefa que foi ordenada a ser executada não foi de acordo com o que estava esperando e pedir um potencial, pedir um trabalho, uma contraprestação daquele serviço de uma forma melhor. Ou se você ali chama atenção com o único intuito de humilhar a pessoa. Por exemplo, aqueles cartazes, o pior servidor, o pior empregado da companhia do mês. Isso é nítido que caracteriza um assédio moral. Agora, se você chama atenção de forma pontual, mas não chama atenção, mas você pede uma situação que você queira a melhora daquele serviço, você não pode falar que é um assédio moral. Então, o assédio moral ele tem que ter a reiteração na situação de tentativa de humilhação daquela pessoa que é vítima. Assim você já levantou o dedinho, né? E aproveitando o assunto, porque é importante, porque todo o assédio moral e o assédio sexual, ele está dentro do dano moral. Dentro do dano moral existe também a agressão moral, porque assim existe, o assédio moral são atos reiterados. Né? Mas existe também um único ato que aí é configurado a agressão moral. Na justiça do trabalho, dentro do ambiente de trabalho, pode ocorrer de uma demissão mal feita. Por exemplo, estamos aqui, os funcionários estão numa reunião e aí o chefe diz assim, olha, você está sendo mandado embora porque você é uma incompetente, porque você não faz nada direito. Ele só fez isso uma vez, ele agrediu verbalmente na frente de todo mundo, ele estava falando do trabalho em si, mas da forma agressiva, reiterada e na frente de todas as pessoas, ele cometeu aí uma agressão moral. E se ela for na justiça do trabalho, ela pode ser indenizada por essa questão, né? E assim, então existe também um único ato e de outra forma também já ocorreu, de repente a pessoa fazer uma vez uma agressão. A gente se comunica muito por e-mail, né? Comunicação por e-mail, copiado todas as pessoas e de repente o chefe ou alguém ali fala realmente do serviço de outra pessoa. Aconteceu uma vez, é uma agressão e na frente de todo mundo. Então, mas o que eu quis então dizer... tem que ter, de repente, essa exposição. Não, mas o que eu quis dizer, o assédio moral, quando o assédio moral é de uma forma sutil. Dessa forma, não só caracteriza um assédio moral, como até uma injúria, até uma difamação, caracteriza até um crime, que daí seja danos morais. E quando eu falo que são os assédios, o assédio moral, de formas, ele tem que ser reiteradamente para mostrar uma tentativa de humilhação. Quando o ato é de uma forma, você é uma incompetente, você está agredindo também verbalmente a pessoa. E daí você extrapola no âmbito do assédio moral para, inclusive, caracterizar em alguns crimes. Existe também essa linha tênue. Muitas vezes, quando eu falo, muitas vezes quando você está corrigindo, o empregador está aí corrigindo, querendo mais eficiência naquela contraprestação de trabalho, e o empregado ele pode alegar estou sendo assediado moralmente. Muitas vezes não. Muitas vezes é aquela tentativa de que o serviço seja mais eficiente. A personalidade da pessoa que está à frente do Agora, serviço. se realmente, como a doutora disse, se realmente aquele único ato, ele extrapola o assédio moral, inclusive caracterizando alguns crimes contra a honra, não só danos morais, como uma queixa-crime. Sim, a pessoa Doutora, pode até vencer. Tem casos, né, em que essa repetição, né, é tão sutil que a vítima não percebe? Ou algum outro funcionário, algum colega fala, nossa, como você está triste, como você está mudado, você está desanimado com o trabalho. E isso se reflete de alguma forma ali numa tristeza, num descontentamento, mas ele não consegue identificar. Existe isso? Eu não acredito que não exista. Sabe por que eu não acredito assim? Porque nós passamos a maior parte do tempo assim trabalhando, né? Vamos dizer assim. Então, a pessoa ela acorda, ela vai se arrumar, ela está se preparando para ir
para ir trabalhar, para passar o dia dela, que ela vai passar o dia inteiro, muitas vezes com os colegas, com o trabalho, prestando serviço. Então, assim, quando ela está passando por um assédio no trabalho, ela já começa a ficar triste desde casa. Ela já não se arruma mais, ela já não tem vontade, qualquer coisa ela fica doente, dela começa a não ir. Então, eu acredito que... Mas nesse momento ela tem consciência do porquê ela não quer ir? Ou às vezes eu acredito não? Sim, porque tem alguma coisa com a figura de uma pessoa. Assim, eu não estou querendo ela ir sabe que chefe. ela não tem vontade de ir para aquele lugar, Exatamente. Né? Eu acredito sim que muitas vezes a pessoa não sabe qual é o fenômeno que está ocorrendo. Hoje em dia temos algumas nomenclaturas, principalmente no tocante à mulher, que é o gaslighting, o maninterrupting e o mansplaining. Significa o quê? O gaslighting, você deixa a mulher, isso é no âmbito da mulher. Você deixa a mulher, você tira o prestígio, a credibilidade da mulher, alegando que aquela mulher é uma louca, é uma surtada. Você tira a autoridade da mulher no gaslighting. Muitas vezes no ambiente de trabalho, de uma forma sutil, se faz esse tipo de agressão. O maninterrupting é não permitir com que a mulher fale o tempo todo, os homens no ambiente de uma reunião e etc. A mulher vai manifestar uma opinião, ela é interrompida a todo momento. Vimos recentemente alguns debates ali de candidatos em que a mulher candidata era interrompida o tempo todo. E tem aquele mansplaining, você trata a mulher como um ser realmente que não tem o intelecto que possa atingir algumas explicações. Você fala como se você estivesse falando com uma criança. Todos esses fenômenos são correlacionados à mulher. Pode ser sim correlacionados, eu acho que pode ser muito linkados no ambiente de trabalho. E muitas vezes, hoje, que existe uma nomenclatura para esses fenômenos, que antes não deveria existir, antes não existia, muitas vezes a mulher ou aquela vítima, ela não percebe o que está acontecendo ao seu redor. Muitas vezes ela pode até colocar em xeque, será realmente que eu sou surtada e eu não posso ter credibilidade na minha autoridade? Porque nesses casos também cabe um processo de assédio moral. Total, sim, né, doutora? Sim, com certeza. Mas veja que, assim, aí ela deverá ter despertado que ela ocorreu, né? Assim, porque, assim, a ação é dela primeiro, né? Não é como na... Não. É a ação no ambiente de trabalho, sim, que as pessoas colocam aquela mulher naquela situação. Eu falo assim, a ação dela procurar a justiça, entendeu? Então ela tem que ter a consciência do que está acontecendo. Exato, com ela, né? Assim, dessa forma. O caso que a doutora falou também, né, de excluir as mulheres, isso acontece demais. Aconteceu até recentemente que lá no escritório uma mulher me procurou, 3 mulheres estavam sendo assediadas pelo chefe no trabalho, no sentido de ser excluídas, de ficarem assim, eu mando, vocês fazem, né, e de diminuí-las. Assim. E de um grau de hierarquia totalmente igual ao dos homens. Exatamente. Essa frase, eu mando e vocês fazem, ela está errada. Mulher. Ela está... Assim, às vezes o funcionário, o horário dele é um horário, não, eu estou mandando, isso é uma forma de assédio? Primeiro que a legislação trabalhista não diz que a empresa ela pode obrigar o funcionário a fazer hora extra. Então, de uma forma, combinado, é comum. Né? Ambos estão com um acordo, olha, eu vou ficar e eu vou te pagar, o funcionário vai ficar e a empresa vai pagar. Tudo bem, eu fico. Agora, não existe uma obrigação. Né? Essa frase muito, eu faço e você obedece. Então, tudo tem que ser medido, né? De repente, a pessoa, ela está falando de um serviço e que ela não vê que aquele serviço, de repente, para ela não é daquela forma que tem que exercer. E, de repente, o chefe fala assim, não, eu falo e você obedece, faz desse jeito. É uma coisa. Agora, quando tem um ar de superioridade, você fala assim, eu estou mandando aqui, faz logo, ou você é mulher, e então mulher não sabe de nada, e aí dessa forma é uma agressão, é um assédio moral. A gente está ficando um pouco nessa questão da mulher como vítima, né? Mas existem casos onde o homem também é vítima, ou de assédio sexual dentro do trabalho, ou de assédio moral? Pela sua experiência, doutora, os casos, já pegou algum caso? Eu nunca peguei um homem nesse caso como vítima, mas veja bem, o dano moral, o assédio moral, o que ele protege? A dignidade da pessoa humana, né? Então, assim, tem assim várias formas. O assédio sexual eu nunca peguei, mas existe o assédio moral, sim, no sentido assim de denegrir a imagem da pessoa, de fazer ela se sentir ruim também, porque você é gordinho, então, e excluindo as pessoas
pessoas. Existem sim um assédio moral contra o homem, só que eu nunca peguei um assédio sexual para com o homem. De repente, hoje em dia, no mercado do trabalho existe, de repente, o chefe pode ser homossexual e de repente aí pedir vantagens pro subordinado, ou até mesmo ao contrário, uma mulher pedir vantagem. Nunca aconteceu comigo de eu pegar uma ação dessa, um caso desse, né, mas... Por que teoricamente, né, a gente está aqui com a experiência da doutora Cíntia, né? Mas se a gente levar isso, tentar transferir para a realidade, isso acontece, doutora? Os homens, as mulheres são as vítimas mais numerosas ali no ambiente de trabalho, tanto na assédio moral quanto sexual? Eu posso falar no âmbito do criminal. Quando há a prática do crime, eu realmente nunca peguei uma vítima sendo um homem de assédio sexual. Eu nunca me deparei com uma situação que eu pudesse tipificar o homem como vítima de um assédio sexual. Tem uma questão aí que a gente pode, de repente, levar em consideração, que, de repente, o homem tem essa dificuldade de procurar ajuda, de ir lá e conversar na delegacia e falar, olha, eu fui vítima de assédio. De repente, sei lá, os atendentes, mas como assim, né? E brincam, sei lá, pode ter isso também, esse preconceito. Como assim você foi vítima, né? Você devia pegar a sua chefe, enfim. Pode existir isso, talvez isso explique o número baixo de denúncias, mas realmente o número retrata a realidade, que realmente o número é menor. Eu acredito que pela história também, pela história arcaica da forma como que estamos inseridos, o machismo sempre imperou. Muito recentemente, agora, a mulher tem decisão até em voto, né, em poder votar, em poder decidir. O mercado de trabalho também, ultimamente, foi aberto para as mulheres competirem de igual para igual no mercado de trabalho com os homens. Então, muitas vezes, eu acho que talvez seja instintivamente o homem, ele parta para alguns tipos de agressões, mesmo que inconscientemente, por estar surgindo uma nova geração de mulheres competindo no ambiente de trabalho, de estar inserido, por exemplo, no ambiente da Polícia Civil. Obviamente, somos em 15% de mulheres no contingente dos policiais civis. Eu estou falando em policiais civis, não só delegados de polícia. Delegados de polícia até pior, acho que somos em 10%. Então, realmente, é uma situação em que existe uma realidade que está mudando, alterando, aqui na América Latina, principalmente Brasil. Então, talvez seja algo cultural, que são quebras de paradigmas que coincide com esses números. Se esses números são reais ou não, se há uma inibição das vítimas homens em retratarem isso, também faz parte da cultura machista. Tudo isso faz parte de uma cultura que é arcaica e que está enraizada. Se ele tem constrangimento de se colocar como vítima de uma mulher, também mostra que o homem sempre se sente superior e não podendo ser vítima de uma mulher. Então, realmente é cultural. Pode ter realmente esses dois fatores, né? O número é menor e existe esse preconceito aí na hora de fazer a denúncia. Eu também acredito, né, como que é um fator assim histórico, cultural, e posso estar enganada nesse sentido, né? Acredito que também uma ciência, um hormonal, assim, de fato, que de repente umas coisas que distinguem aí entre homem e mulher. Posso estar enganada, mas acredito que o homem, de repente, essa questão hormonal pode ser mais, porque... Ou educação, né? Educação cultura, também do nosso país, mas... Doutora, o que o trabalhador nessas situações de, enfim, assédio moral, assédio sexual, o que ele deve fazer? Ele deve produzir provas, ele deve gravar, ele deve fotografar, o que ele tem que fazer, né? O que de repente já chegou aí de caso, onde não tinha por onde, né? A pessoa tinha gravado tudo, tinha feito tudo, já chegou munida ali no seu escritório de todas, facilita o trabalho, né? As pessoas hoje sabem usar tudo, as tecnologias. O trabalhador tem que fazer? Quais são as dicas aí? Sim, hoje os trabalhadores, assim, com o nosso celular que tem tudo, né? Tem como gravar, tem como filmar, tem como tirar foto, então, assim, as pessoas, os trabalhadores estão sabendo como usar, né? Realmente, porque quem alega tem que provar. Eu vou lá no judiciário, vou bater na porta da justiça e falo assim, olha, eu estou com esse caso, então como que foi? E existe também os casos difíceis, existe também, eu já peguei casos, de repente, com o chefe e a secretária, onde só eram os dois trabalhando, e como que ela vai fazer a prova? Fica a palavra de um contra o outro. E aí, dessa forma, quando é uma coisa mais íntima, realmente, antes dela sair fazendo ou pedindo as contas, ela tem que entrar em contato com o advogado, porque aconteceu algo assim parecido, onde a moça só trabalhava ela e o chefe dela me ligou e falou assim, doutora, eu não aguento mais, ontem eu estava trabalhando, fui
é bonita e o meu chefe sente o cheiro do meu cabelo, Nossa. daí ele fala que não sei o quê, e depois, quando a gente sair, ele falando, né? E ele me falou hoje, depois que você sair, o que você vai fazer? A gente podia fazer alguma coisa, o que você acha? Ele chamou ela para ir no local. E no mesmo dia ela entrou em contato comigo e falou assim, eu não aguento assim, mais isso, ele me agride dessa forma, eu não tenho mais vontade de trabalhar, eu vou pedir as contas. Eu falei assim, calma. Ele fala com você por meio de mensagem eletrônica, ele fala com você por e-mail, ele te chama para sair de alguma forma? Não, só pessoalmente. Então você não tem a prova, você não tem um colega para ser testemunha, vai ser a tua palavra contra dele. Então você vai conversar com ele, você deixa o seu celular gravando. E aí foi onde ela pediu as contas, falou assim que não estava lá porque ele chamou ela, porque falou do cabelo, porque falou disso, que falou daquilo. E na conversa ele fala que sim, aí acaba falando, poxa, mas não é bem por aí. E aí sim, agora ela fez uma prova. Então vamos na Justiça do Trabalho, porque é essencial. Porque quem alega tem que provar, porque não tem como. O juiz não conhece as partes, vamos dizer assim, não conhece quem é o réu e nem quem é o autor. Hoje não tem bilhete, né? São os prints das conversas pelo WhatsApp, sim. os e-mails, Sim. enfim, tudo está no celular, né? Ali é que dá e tudo isso vale. Sim, vale sim como prova. E é importante falar que muitas vezes as pessoas podem ter dúvidas, estou gravando uma gravação ambiental, será que não é crime, não é uma prova ilícita? De forma alguma, se a pessoa está ali participando do ambiente e a pessoa é interlocutora daquela situação, plenamente ela pode gravar, inclusive por telefone, não tem nada de ilícito, não é nenhuma prova ilícita. É uma prova totalmente cabível e aceita no âmbito É interessante, as pessoas têm dúvidas, né? Mas eu vou gravar, pode gravar, será que eu posso? Pode gravar sim, porque você está conversa. participando daquele ambiente, é uma gravação ambiental, você inclusive está inserida no ambiente, é interlocutora daquela situação. Então, é totalmente lícita essa prova. Também, doutora... totalmente aceita na Justiça do Trabalho. Em qualquer justiça, no âmbito criminal também, doutora, eu não sei se eu estou correta também, mas eu acho que é bom aconselhar também que as pessoas, nessa situação da secretária diretamente ligada, é muito difícil que ela não fique sozinha com ele. Mas as vítimas, é muito aconselhável que as vítimas tentem também não ficar sozinha com aquele que está assediando moralmente. Tente, quando ela for conversar com mais pessoas em volta, com mais testemunhas, ao invés de falar, mandar e-mail, notes, tem intranet, etc., para que isso fique documentado. Doutora, uma dúvida, por exemplo, as empresas, né, aliás, o mundo hoje está cercado por câmeras. Então, de repente, nesse caso, né, vamos usar esse caso aí como exemplo, é a secretária e o patrão. Sei lá, de repente tem câmeras ali naquele ambiente, no escritório e tal, e pode ter flagrado essa cena dele pegando o cabelo, cheirando o cabelo, etc e tal. Ele tem que entregar para a polícia essas imagens internas do escritório dele? Se for caracterizado um crime, porque a polícia... Por exemplo, se ela gravou, como a doutora Cíntia passou, ela gravou e levou a conversa, né? A justiça, o advogado pode pedir essas imagens do escritório que de repente tenham flagrado esse cheiro no cabelo, né? Chegar por trás, alguma coisa assim ou não? Eu vou falar no âmbito... Porque é o material dele, né? Da empresa dele, é isso que eu queria entender. No âmbito criminal, onde o direito penal começa a atuar, quando é a última ratio, quando já não é mais competência da Justiça do Trabalho, civil, societária, etc. Daí entra o direito penal realmente. Obviamente, o delegado de polícia, pela lei, inclusive 12.830, por nossas atribuições constitucionais, nós podemos sim e devemos requisitar provas, inclusive a câmera que está sendo filmada no ambiente de trabalho. Porém, se não for algo que denote, que demonstre um crime, o delegado de polícia não entra nessa situação. Não entra na esfera do inquérito policial, da investigação para o delegado de polícia. Aí fica no âmbito trabalhista, no âmbito realmente civil. E muitas vezes, talvez, o empregador ou o proprietário da empresa não queira fornecer isso, pois ele também é responsável de uma responsabilidade subjetiva, porque o dono da empresa ele é obrigado a assegurar, como bem a doutora disse anteriormente, assegurar aquela harmonia no ambiente de trabalho, impedir que existam assédios morais ou outro tipo de assédio no ambiente de trabalho. Então, ele também tem uma responsabilidade ali, inclusive na indenização. Certo. E aí, na Justiça do Trabalho, quanto a isso, né? O que, no caso, o autor vai pedir, vai fazer o pedido, o juiz vai fazer um pedido para o juiz mandar a empresa entregar
as filmagens, né? Isso aí, mas aí depende muito da análise do juiz. O juiz ele vai pegar o processo e ele vai olhar assim se ele vai precisar ou não daquela prova, né? Vai do entendimento dele. Ele pode, de repente, entender que houve um assédio e pronto, eu nem preciso ver as imagens. Exatamente. Pela vai gravação depender. já tá tudo ok e tal. Sim. De repente, se ele tiver dúvidas, aí sim, poderia ser concedido. A gente vai fazer agora um breakzinho, daqui a pouco a gente volta. O programa de discussão segurança vai para um rápido intervalo, não saia daí. O programa Em Discussão Segurança está de volta e hoje nós falamos sobre os casos de assédio no trabalho, tanto sexual quanto moral. Comigo, Cíntia Lima, advogada, e também Raquel Kobashi Galinatti, delegada. No bloco anterior, a gente estava falando sobre as provas, né, do assédio sexual, do assédio moral. Eu queria que nesse bloco agora a gente entrasse na questão das testemunhas. Como conseguir uma testemunha? Se o assédio moral ou sexual foi realizado dentro do ambiente de trabalho, às vezes se foi realizado por um colega que está ali ocupando um cargo, a mesma posição, etc e tal, talvez seja mais fácil conseguir uma testemunha. Mas e quando o assediador é o patrão? Como é que se consegue a testemunha? Porque o colega de trabalho vai ter medo de falar mal do patrão na justiça e ser demitido também, né? Pegou algum caso assim, Cíntia? Já peguei, que assim, é uma situação bem complicada onde a vítima não tem testemunha. Aliás, tem testemunha, mas a pessoa ainda está trabalhando e todos não querem se meter. Não, o problema é teu, eu vou perder o meu trabalho, e aí não é bem assim, né? É complicado, mas já ocorreu de repente, assim, o que o advogado tem que fazer nessa situação? Se a testemunha não quer ir, nós podemos pedir para o juiz, falar assim, olha, é uma testemunha, não é da vítima, é uma testemunha para a justiça, não é dela, é da justiça, o juiz precisa disso, então o juiz pode requerer que ela vá de forma coercitiva, quer dizer, você foi chamado e não foi, então eu que estou te chamando aqui, se você não vier, você pode ser preso, pagar multa, né? E pode ocorrer isso. E aí mas aí essa testemunha, de repente, ela vai até lá de forma coercitiva. E aí ela chega e é perguntado, e ela ainda trabalha na empresa. Ela pode, de repente, titubear e falar, não, eu não vi nada disso, eu não estava lá, eu nunca presenciei tais coisas, etc e tal, até para segurar o emprego dela, né? Como é que faz depois que essa testemunha está lá para descobrir a verdade, se ela está dizendo a verdade mesmo? Eu acho que primeiro a pessoa, antes de assegurar o emprego, ela tem que assegurar também a sua própria moral, a sua própria consciência. Se ela chega no ambiente sendo conduzida coercitivamente... Até porque ela pode ser a próxima vítima, né? Elas têm que lembrar disso. Ela chega por uma requisição, por uma ordem judicial, para ser testemunha, e ela mente em juízo, é um falso testemunho, ela está cometendo crime. Então, eu acho que emprego nenhum, honra nenhuma, moral nenhuma, tem que ser colocada em segundo plano de acordo com a verdade. Eu acho que daí vai realmente da consciência daquela pessoa que está ali em juízo, porque você está na justiça, você pode cometer um crime para proteger o seu emprego. Eu acho que também existirão outros ambientes de trabalho. Até porque as consequências de cometer um crime são umas e de perder o emprego são outras, né? Que são bem menores. Exatamente. Enfim, mesmo numa época de desemprego que a gente está vivendo, é mais fácil você arrumar um emprego do que responder um crime, exatamente, né, doutora? Você pode, inclusive, arranjar um emprego que o ambiente de trabalho é muito mais saudável, muito mais... salutar. Se isso já aconteceu, é sinal de que não é o melhor lugar do mundo para se trabalhar, né? E sendo convocado pelo juiz, assim, dessa forma, ele tem como, assim, a empresa, não, assim, como ele não está indo por livre e espontânea vontade, ele está indo porque ele foi convocado, e se ele não for, ele vai ser preso, ele vai ter que pagar multa de outra forma. E o juiz, nessa situação, sabendo que a pessoa foi convidada, porque a autora vai dizer lá para o juiz o que estava acontecendo, nessa situação, o juiz, ele é a prática dele com testemunha. Ele vai fazer perguntas de várias formas até tentar aí esclarecer de uma forma e aí conseguir a verdade, por muitas vezes. Então, o juiz, de repente, pergunta de uma forma, não respondeu, pergunta de outra, não respondeu, daí aperta, você vai ser preso. Aí a pessoa já
senta ali naquela cadeira, eu vou ser preso, né? Então já começa a fazer, porque nessa situação realmente o juiz ele tem o poder de persuasão no momento, vai depender muito do trabalho do juiz. Da condução dele ali, né? Doutora, no caso, a senhora citou no primeiro bloco, um caso que a senhora recebeu 3 funcionárias, né, de uma mesma empresa. Nestes casos, onde mais de um funcionário entra com uma ação junto, enfim, a probabilidade daquilo ser verdade, de repente a quantidade de provas ou a importância das provas, tudo isso pode ser melhor? Como é que tudo isso funciona? Quando é um funcionário, de repente, brigando sozinho ali para ser ouvido, ou quando tem um grupinho mesmo que de 3 pessoas? Sim, na verdade, então, o que nós temos que provar? Nós usamos tudo, todas as formas, documental, foto, vídeo, filmagem e testemunha. E testemunha muitas vezes é o que as pessoas têm. E aí, nesse caso que eu te falei, assim, de 3 pessoas com o mesmo chefe passando pela mesma dificuldade, uma é você, no caso das 3, que era porque uma era negra, então ela não poderia participar de uma reunião com tais executivos. Ela teria que ficar lá na sala, não pode sair da sala. Isso é criminoso já. Nesse caso, eu queria até abrir para... Doutora, aí já é um outro crime, já tem mais um crime aí, é isso? Já é crime. E aí isso se soma? Até para penalidade? Como é que funciona? Injúria racial ou racismo, então pode ser até mesmo racismo, segregação em decorrência da raça. Sim. Imagina, isso aí, e aí imprescritível. É um crime e se soma ao que estava acontecendo? Nem tipo soma, assim, não. Ele se soma ao assédio moral, ou aí o assédio moral nem existe mais, já é um crime? Não, o assédio moral é interessante para a indenização no âmbito civil. Né? Ou trabalhista. Então ela pode entrar com os dois, sim, né? Mas com o grave nas 3 esferas, tanto trabalhista, racismo, tanto civil, como no âmbito criminal. Aí a pessoa vai responder criminalmente. E exatamente. Esse crime a gente sabe que... Imprescritível. Claro. E veja, então, uma é testemunha da outra. Então, assim, é impossível que elas estejam equivocadas no tratamento, porque as 3 ali estão participando, fazem parte da mesma equipe, onde uma... E outra, inclusive, era a pessoa tinha uma chefe, né, que aí tinha o chefe, aí tinha a chefe da chefe, e ela tinha as 2 subordinadas, que esse chefe maltratavam ela de um jeito assim, porque elas são mulheres, porque quem manda lá é ele, porque não vai falar com outro executivo da outra empresa, porque quem fala sou eu. Nossa. E aí e ali mostrando, e com brincadeiras excessivas no sentido de menosprezar a mulher. Né? Então, assim, de repente, com certeza nessa situação vai ficar muito mais visível para o juiz entender o que elas estavam passando. Elas te levaram provas materiais? Sim, levaram. Tanto e-mail como gravações. E aí, nesse caso, é muito mais fácil, muito né? Mais fácil. Quando processar, abrir um processo, procurar um advogado, sempre, ou não adianta tentar fazer isso se não tiver prova, quando? Sempre, principalmente quando estiver acontecendo, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas vão fazendo como elas pensam e aí acaba não se precavendo de umas situações que elas poderiam ter feito melhor. Então, quando estiver ocorrendo o assédio, quando ela já se sentir assediada, quando ela já se sentir com depressão, sabendo que eu estou com depressão por conta do meu chefe, porque ele sempre me age comigo de uma forma como se eu não trabalhasse bem, como se por causa do meu sexo, de eu ser mulher, e aí eu sou diferente dos outros, ou até mesmo um homem, né, voltando a falar de um homem, porque o chefe diz que ele é incompetente na frente de todos, toda hora, porque você não vende, você não é um vendedor, que você tem que ser mais agressivo, ou se você não vender, você não vende, sabe por quê, o homem, que você não vende, porque você não quer nada da vida, e aí falar isso para todos ouvirem, ele está sendo agredido aí, né? Então, tanto o homem quanto a mulher, eles são vítimas aí do assédio. Então, quando estiver acontecendo, é sempre bom procurar um advogado antes. Mas é claro que às vezes as pessoas não podem ter acesso por um motivo ou outro. E aí procurar um advogado depois. Eu queria saber o seguinte, as pessoas que se declaram LGBTs, elas acabam sendo mais vítimas de assédio, tem mais esse assédio moral, sexual dentro do trabalho? Vocês têm alguns números ou casos? Não. Não, também não. Eu tenho no escritório casos de dano moral, que inclusive o rapaz ganhou,
mas não necessariamente porque ele de uma orientação dele sexual, mas sim por causa de um fato. E até acabei mencionando o exemplo dele, que eu me lembro até hoje, que ele falava assim, que ele era vendedor de uma loja, e aí essas lojas de shopping, o que acontece? Tem horário das 10 às 4, o shopping fica aberto das 10 às 10, e aí o gerente forçava ele chegar às 10, sair às 10, e aí se ele não ficava, se ele quisesse ir embora, tá vendo? Por isso que você não cresce na vida, por isso que você não ganha, por isso que... E na frente de todo mundo. Então, assim, eu não peguei ainda uma agressão por conta disso, de uma decisão sexual do funcionário, mas... Independente, deve ter com certeza. Não temos uma lei que tipifique o crime de discriminação por gênero ou opção sexual. Não temos ainda para tipificarmos esse tipo, esse fato isolado. Podemos caracterizar em outros crimes, como crimes contra a honra, porque o preconceito racial, ele é de acordo com o gênero, não com a raça, de acordo com a religião, não de acordo com a opção sexual. Então não temos esse tipo de crime ainda. Mas aqui no estado de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, a Justiça e Cidadania tem um órgão que você pode direcionar para que aquele que está cometendo esse ato, ele seja penalizado civilmente. Eu, inclusive, num plantão meu, policial, o aluno ele foi menosprezado por ser homossexual na frente, pelo professor, inclusive na frente de outros alunos, e eu orientei para que ele fosse, porque no âmbito criminal a gente não poderia tipificar esses gracejos, né, em relação ao fato da pessoa ser homossexual. Com relação à indenização, ela cabe em todos os casos? Porque, assim, a gente falou, né, acho que as duas citaram, que essa pessoa que sofre esse assédio, ela pode ser vítima de uma depressão, né? Ela pode cair em depressão, começa com o fato de não querer trabalhar, e aí, enfim, aí perde o emprego, a autoestima cai e tal. São danos, assim... até reparáveis, mas a longo prazo, né? Essa pessoa vai ter que passar por um tratamento, um acompanhamento. Então, acho que indenização nenhuma, de repente, paga uma consequência na saúde dessa vítima. Mas em quais casos essa indenização acontece? De que forma? Como que ela é calculada? Eu acredito que, muitas vezes, o desgaste é de uma forma assim que ela não tem como voltar atrás, no sentido assim... que o trabalho da pessoa, às vezes, faz parte do ser humano, né? Então, ela está naquele ambiente, ela faz planos de carreira, ela se projeta para crescer lá dentro e aí vê o seu trabalho interrompido. Daí, quando começa a depressão, quando começa a pessoa a se sentir mal, e às vezes é um dano irreparável nessa situação, porque de repente a pessoa lutou para estar dentro de uma instituição financeira grande, de repente uma empresa grande, ela no momento ver barrada, né? E ali, nessa situação, existe sim uma indenização de várias formas que você me perguntou. Primeiro, se ela estiver passando por um assédio moral, um assédio sexual, na Justiça do Trabalho, existem formas que ela vai poder ser indenizada. Primeiro, como? Ela pode pedir a demissão por justa causa do empregador, porque o empregador ele não está cumprindo a sua obrigação para com ela. De repente, não é o dono da empresa, mas é um preposto ou é alguém que se representa pela empresa, né? Então, ela pode, nesse interim mesmo que ela pedir a demissão? Antes de pedir a demissão, ela pode, se ela procurar um advogado antes, né, contar o que está acontecendo, o advogado fala assim, então vamos pedir uma demissão por justa causa. O que isso significa do empregador? Significa que ela vai pedir as contas, porém a empresa vai ter que pagar a multa do FGTS, ela vai Porque quando o empregador ele demite por justa causa, ele não paga nada disso. Exatamente. Né? E aí o funcionário, existe, exatamente, então, o funcionário pedindo que ele a justa causa, dando a justa causa, o funcionário dando a justa causa no patrão. Eu estou me demitindo por justa causa, a justa causa é minha, né? Não, é o funcionário demitindo o patrão por justa causa. Isso, por justa causa. Aí o patrão... é como se o funcionário demitisse o patrão. Por justa causa, a justa causa pelo empregador, no caso, né? Então, ele vai ter os seus direitos indenizado, aviso prévio, ele vai ter o FGTS, indenização, vai receber seguro-desemprego. Esse é um caminho.
mesmo se ele pedir as contas e de repente não ter feito isso antes, ele pode sim na inicial falar assim que ele foi constrangido de todas essas formas e de repente acabou pedindo a conta por causa desse ato e aí o juiz reverter o pedido de demissão nele pela justa causa. Além dessa forma de indenização e aí assegurar o funcionário uma forma dele não se prejudicar financeiramente, também existe a indenização moral pelo fato da agressão, pelo fato do constrangimento ou pela reiteradas assim, pedidos de assédio sexual dessa forma. Aí é no âmbito civil, na justiça civil. Você no trabalho também. trabalho. Hoje a Justiça do Trabalho ela pode indenizar, que aí no mesmo processo ela pode acumular, mas isso, nada é acumular. não tem nenhum óbice que se você entre com ação de danos morais também no âmbito civil. Na Sim. justiça. Porque assim, a Justiça do Trabalho apenas ela faz uma distinção assim, se aconteceu na relação de emprego e se a pessoa é CLT, então ela pode pedir todas as coisas junto. Ali. Mas existe também, como a doutora falou, no caso, pode ocorrer não CLT, mas vamos dizer que é uma prestação de serviço. Aí né? no âmbito civil. Aí a pessoa pode entrar no âmbito civil, com certeza. Ou estatutário, se é um Sim. servidor público. Sim. O servidor público também ele pode ser vítima de um assédio moral. Sim. E na justiça, no servidor público, ele pode entrar também no âmbito civil. Sim. Com uma ação de indenização de danos morais. Doutora, a gente falou sobre a depressão, né? Um problema que, de repente, essa vítima tem que enfrentar, às vezes, para o resto da vida. Esse empregador, esse assediador, né? Ou cometer um assédio moral ou sexual, enfim, ele pode ser condenado a custear todo esse tratamento? Isso de que forma que tem que proceder, como é que essa vítima tem que fazer, sim, até para ter comprovações ali que essa depressão decorreu desse ato. Foi sim, decorrente, né, desses casos, né, e desse assédio todo. Existem dois pedidos no caso. Ele vai pedir a indenização pelo dano moral e pelo dano material. O dano, sendo provado que teve nexo causal aí, que ele ficou doente por conta de tudo que ele passou, as opressões que ele passou na relação de emprego, e ele provando, olha, eu gastei isso com psicólogo, olha, eu gastei isso com remédio, tá? E eu quero o ressarcimento, tudo que eu gastei, sim. Aí ele tem que fazer um pedido, primeiro o dano moral e depois o pedido de ressarcimento do dano que ele teve material. Segundo dados do TRT, casos de assédio moral, estou lançando essa pesquisinha aqui para a gente estudar junto e ver o que a gente tira de conclusão. De 2015 a 2016, os casos de assédio moral cresceram. Passou de 27.493 para 47.865. E assédio sexual seguiu um caminho contrário. Diminuiu de 1902 para 1.364. Existe uma explicação para isso? As pessoas estão mais atentas ou de repente, não, me maltratou, eu já sei que isso é crime, eu não vou engolir. Dá para a gente interpretar esse caminho que um vai para um lado, outro vai para o outro de alguma forma? Realmente a informação inibe também aquele que se achava impune, então existe agora, pelo menos no ambiente de trabalho, a informação, o esclarecimento para aqueles que estão no ambiente de trabalho que a certeza do castigo virá. Então, existe muito esclarecimento, muitas elucidações em que você não precisa ficar mais quieto, silente ou condescendente com algumas agressões, inclusive com você ou com seus pares. Então, é esclarecimento também feito. Então, eu acredito que seja isso, sim. E inibe aquele que é o agressor, aquele que é o assediador. Inibe porque ele sabe que terá uma responsabilização, ele será responsabilizado de acordo com seus atos. Pela pesquisa aqui, esse assediador, ele está assediando muito mais moralmente, né, ou tem muito mais denúncias, e muito menos sexualmente, porque as pessoas têm mais medo das penalidades quando o assédio é sexual. Uma coisa que eu pensei aqui, doutora, se de repente hoje as mulheres estão mais no poder, por isso que não existe tanto assédio sexual, que de repente, né, porque o assédio moral é muito mais abrangente, né? O sexual é algo muito pontual, é sexo. Ele quer, a pessoa agressora, ele quer vantagens sexuais, ponto. E aí, de repente, essas vítimas se ofendem mais, né? É mais grave e aí denunciem mais. Eu acho que E aí os agressores ficam
conseguem se retrair aí, né? Eu acho que justamente tivemos assim vários exemplos em que são expostos, inclusive a mídia contribui muito para isso de forma extremamente positiva, em que há sim uma punição para aquele que está assediando sexualmente, que está praticando qualquer tipo de assédio moral no ambiente de trabalho. Então eu acho que isso inibe e em contrapartida faz com que aquelas pessoas que sejam vítimas, como eu falei anteriormente, não fiquem mais silentes, não fiquem mais condescendentes com aquela situação que ocorre. Há assim um tipo de até de simpatia, né, com aqueles que estão sofrendo aquele tipo de assédio. Então aqueles seus próprios pares não permitem com que isso ocorra. Então eu acho que talvez até os próprios pares, olha, você está sendo vítima, pode ter uma orientação ali também nesse sentido. O que é preciso para melhorar esse quadro? Mais informação, políticas públicas, a gente falou de informação, né? Das mulheres mais em cargos de chefia, de repente mais empoderadas aí. O que falta para melhorar esse quadro de uma forma geral? Olha, eu acredito que educação, porque como a doutora citou, assim, num sentido, às vezes em outro país, um país mais avançado como nos Estados Unidos, se nós pegarmos assim, as ações dos pedidos são muito menos, que realmente é o comportamento para com as pessoas que são diferentes, né? Acho que a educação tem que ser mais investida assim e que mudaria esse cenário. E aí o que a gente fala em educação em lato sensu, amplo, de uma forma ampla, não só aquela que a gente aprende em universidade, em escola, né? Aquela educação acadêmica, sim, educação cultural, educação familiar, educação é uma educação ampla, uma educação, uma forma de conscientização ampla, de que você tem que respeitar o próximo, independentemente de sexo ou de hierarquia, ou porque todos ali estão prestando um serviço. Então, quebrar aquele estigma de que por você ser um empregador, você pode, independentemente do limite, exigir algumas situações daquele que está prestando serviço para você. Então, o respeito, acima de tudo, ele vem, sim, de uma educação familiar, de uma educação cultural. Mais abrangente, né? Uma educação mais abrangente, não apenas da escola. Campanhas, assim, seriam interessantes, campanhas educativas, o dia, né, da saúde no trabalho, ou do respeito com o colega, enfim. Sim. Como é que... Eu vi algumas campanhas no que tange assédio sexual. Eu já vi, inclusive, veiculadas, né, o assédio sexual. Isso funciona? Eu acho que é bem elucidativo, é bem educativo, é muito positivo. Funciona porque a pessoa que está participando desse evento, dessa cultura, de recebendo, ela fica com aquilo. Diferente assim, outras gerações não tiveram contato com certas coisas. E o dano moral em si, todas essas coisas, esses direitos, ele não é velho. Ele veio, foi colocado assim, em 2000, mais ou menos, que foram reconhecidos, que foi acontecendo no mundo. A primeira chinesa foi, acho que em 2003, que colocou ela trabalhava numa instituição lá fora e o professor trancava ela numa sala. Então não é um ato, algo antigo que sempre foi praticado, né? Então muitas gerações não sabem desse direito, não sabe praticar, não sabe ir atrás, e realmente quem recebe uma educação, recebe assim orientação, vai ficar marcado, ele vai pensar duas vezes na hora de fazer. Se colocar no lugar, poderia ser comigo, poderia ser com a minha mãe, com o meu irmão, assim, e realmente um incentivo deveria existir. E sempre tem o outro lado também, o lado revés, de que muitos direitos realmente nós temos que exigir, mas não nos aproveitarmos de situações em que podemos nos locupletar com vantagens ilícitas também. Porque acontece, né? De qualquer situação, funcionário, eu vou entrar com uma ação, estou precisando de dinheiro. Exatamente, o funcionário é ineficiente, o funcionário ele não cumpre as metas exigidas ali profissionalmente, e quando de repente o empregador ou aquele superior hierárquico chama a atenção exigindo uma contraprestação daquele serviço, pois existem metas, né, de aferição de produtividade e eficiência, ele já se sente assediado. Então também tem uma situação também que temos que
ter cuidado para que os nossos direitos eles têm que prevalecer, mas não podemos também porque é uma relação comercial, exatamente. Né? A gente tem que lembrar, assim, né? Tem um empregador que ele te paga um salário contratual, né? Direitos e obrigações. Direitos e Você tem ali, então você também tem que responder a contento. E às vezes, nesse caso, se o empregador está te cobrando, está te dando uma bronca, é porque ele está te dando uma chance. Não é mais ou menos isso, doutora? Mais ou menos isso, mas nem bronca, né? Eu falo assim, olha, por favor, preste atenção, porque essa situação não gostaria que se repetisse, por exemplo, um prejuízo para a empresa. Olha, por favor, eu não quero que isso repita, e a pessoa reiteradamente repete alguns errinhos que causam prejuízo para aquele empregador. Ai, não, eu estou sendo assediado moralmente, também a gente não pode, a gente tem que deixar bem clara essa situação para que as pessoas não façam de uma situação real, daquelas que são realmente vítimas, banalizar e desacreditar aquelas que são vítimas. Então, aquelas que são vítimas têm que sim procurar os seus direitos. Mas se você não é vítima, você, de repente, você está querendo tirar alguma vantagem em relação a uma lei que hoje é eficiente e eficaz, você está prejudicando aqueles que são realmente vítimas, pois você desacredita todo aquele contexto. Sim. Sim. E aí acrescentar um pouco mais, porque hoje, com a reforma, né, trabalhista, já foi dito aqui, a gente já conversou bastante, no caso assim, hoje quando o reclamante, quando ele vai entrar com ação, que ele procura um advogado, ele já sabe que ele tem que ser certo no pedido, porque ele não quer pagar a sucumbência no final. Então, já existe agora uma nova ideologia se formando a respeito disso, a respeito de que ele não posso ser oportunista, vamos ver lá vamos ver o que dá. Exatamente. Justamente para acabar com a banalização, né? Exatamente. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pela participação e pelo conteúdo. Eu que agradeço. O Em Discussão Segurança de hoje termina aqui. Assista novamente este programa no canal da TV Alesp no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Vale a pena. Eu tô com a situação.